Contexto bíblico na palavra de Deus, exortando-nos sobre o amor de Deus. É a suprema excelência do amor. E diz-nos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o mental que zoa, e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar, escute bem, o dom de profetizar e conhecesse todo o ministério da terra, toda a ciência, que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor é importante a tudo. O amor é importante para que possa nós unir a Deus, porque Deus é amor. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, nada. Nada disso me aproveitaria. Por quê? Porque o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não. O amor não trata com leviandade. O amor não se soberbece, não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, distribuísse tudo, a minha fortuna aos pobres, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque quando eu era menino, eu me tornava como menino, falava como menino. Mas logo quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, a palavra de Deus nos exorta de forma clara aqui para que nós possa ter amor no coração. Irmão, está dizendo que nós não sejamos menino no entendimento, mas ser de menino na malícia e adulto no entendimento. Está escrito na lei, porque diz o Senhor: por diante de toda língua e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Para os infiéis. Escute bem. Então, se nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, temos este amor, porque quem ama Deus conhece o amor. O único Deus verdadeiro é amor. Esse Deus que nós servemos, Ele é amoroso e nos ama para sempre. Por quê? Porque qual dos homens
comum aqui da terra conhece o espírito de outro homem, a não ser o próprio homem, também assim nós não conhecemos o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus realmente. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus. Por quê, missionário? Porque ele parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritualmente se discerne bem, tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós, os crentes em Jesus Cristo, temos a mente de Cristo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou não sabe? Vós que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que somos nós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Disse o escritor Paulo. E que todos os homens considerem nós como ministros de Cristo. Então as coisas deste mundo, a sabedoria de Deus não são para comparar com as coisas deste mundo. Então nós somos feitura das mãos de Deus, para que possamos alcançar as virtudes do seu poder. Não sabe vós que os injustos não herdará o reino de Deus? Não erre, meus irmãos, nem os devassos, nem os idolatras, nem os adultérios, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos.